Mas eu vou compartilhar do Bernoulli, que eu acho mais fácil. Todo mundo aqui já conseguiu acessar o Bernoulli? Ou vocês nem tentaram ainda? Eu consegui. O meu tá com aquele probleminha de chave ainda, mas já falei com a Marcela. Ela falou que é por ordem alfabética, que tá arrumando as chaves da sala. É porque tem muita gente, né, João Pedro, com problema. Eles cancelaram muitas chaves automaticamente, eu não sei por quê. Automaticamente eles consideraram algumas chaves inapropriadas. Eu não sei o que eles acham que é apropriado ou inapropriado. Foi matriculado depois de 25 de janeiro, que a chave estava dando inválido. Mas algumas outras deram problema também. Eu acho que eles consideraram a chave fraca, a senha. Não sei por quê. Alguns alunos tiveram a chave cancelada porque eles consideraram fraca a senha, sabe? É a justificativa lá do sistema. Não sei se é data de aniversário, alguma coisa assim, não sei. Quem tinha mudado a senha? Porque a maioria dos alunos nem muda, né? Usa a senha mesmo que vem. Não sei se vocês mudaram a senha. Então, vamos lá. Número 11. Mas rapidinho eles conseguem resolver. Olha, a número 11 é aquilo que nós já vimos e que eu coloquei inúmeras questões lá na revisão. E que vocês vão ficar craques. Todo mundo tem que saber identificar o sujeito de uma oração. Nós não podemos sair do 9º ano sem saber achar sujeito de qualquer oração. Isso é um dos pré-requisitos básicos. Achar sujeito, predicado, predicativo, não pode. É básico mesmo, porque sujeito predicado é termo essencial da oração, né? Os outros são termos acessórios e integrantes, são importantes também, mas sujeito, a gente tem que sair do 9º ano com isso na ponta da língua, porque as outras matérias, elas dependem, né, da identificação do sujeito e do predicado. Então, aqui, da letra A até a letra E, é a identificação do sujeito e predicado. Eu vou dar 5 minutinhos, nem 5, né? Porque não precisa. Nós vamos fazendo por partes. Vocês vão fazer apenas o número 11 e nós vamos corrigir. Então, eu vou dar... Agora são 8 horas. De 8 até 8h05 para vocês responderem Pode a fazer 11. o número 11 no livro, né? Ou não? Pode responder no livro. Sabe por quê? Tá bom. Porque os que não tiverem sujeito, vocês vão escrever. E os que tiverem sujeito, vocês vão circular. Então, 3 minutinhos para vocês fazerem isso. E nós vamos corrigir. E eu vou pedir para que algumas pessoas vão respondendo para mim.
Professor, é só identificar ou tem que identificar e classificar? Só identificar, João. Agora nós já vamos corrigir esta, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, como é só identificar esse, a gente já pode até ir falando, mas a questão não pediu para classificar, não. A não ser esta número, a letra A, por exemplo. Esta letra A está escrita assim, ó, sem dúvidas, há protestantes na porta do hotel. Quem consegue achar o verbo para mim da letra A? Haver. A. E o que vocês me dizem do verbo a? Quando ele tem sentido de existir, Que há- tem uma oração sem esse jeito. Isso. Então aqui tá no sentido de existir. É porque eu poderia falar, sem dúvidas existem protestantes na porta do hotel. Se o verbo haver está no sentido de existir, ele é impessoal. E verbos impessoais não têm sujeito, são sujeitos inexistentes ou orações sem sujeitos. Então, na letra A, não tem sujeito. Ou seja, na letra A, nós não temos como identificar esse sujeito. Na letra A, portanto, nós não temos nada para identificar, nós vamos precisar escrever, né? Oração sem sujeito. Quem consegue, então, achar da letra B? As mulheres. Só mulheres? As mulheres. As mulheres do setor. Isso. Tem mais. As mulheres do setor solteiras, casadas e divorciadas. E tem mais uma palavrinha, sabe qual que é? Todas Isso, todas. recriminaram? Até todas, só até todas, porque aí o recriminaram já é verbo, não é isso? E aí o verbo, ele já começa o predicado, porque todo verbo fica dentro do predicado, né? Então aqui, ó, as mulheres do setor, solteiras, casadas, divorciadas, todas recriminaram seu discurso. Até todas é o sujeito. E recriminaram seu discurso, que é o que sobrou do sujeito, é o predicado. Então, nós vamos identificar de as até todas como sendo o sujeito da oração. Isso é o sujeito. Ok? É um sujeito menos usual, mas é um sujeito possível, é uma frase possível de ser dita na língua portuguesa. Então, nós temos que aprender a achar o sujeito dessas frases menos usuais, mas possíveis de serem enunciadas. É o sujeito. Mas aí, no caso, seria o sujeito composto? Ah, muito bem, João Pedro. Vamos ver se esse sujeito seria composto? Porque se nós formos procurar o núcleo desse sujeito, ele teria um núcleo ou ele teria mais núcleos? Vamos ver? Mulheres do setor. Aqui, quantos núcleos vocês conseguem identificar para mim? Quantas palavras importantes, né? Mulheres, com certeza, é um, não é? Tem mais? Solteiras, casadas. Solteiras? Casadas? Divorciadas. Divorciadas? Isso? Então, olha aqui, ó. Todas? Todas. Muito bem, acho que foi a Adriane que falou, não foi, Adriane? Se nós considerarmos a palavra todas, todas é uma palavra resumidora. E essa palavra é a palavra mais importante. A palavra mais importante é a palavra todas, né? Então, esse tipo de sujeito aqui, ele é muito polêmico, porque alguns autores, eles vão considerar esse sujeito como simples por causa da palavra resumidora todas. Apenas vão considerar a palavra resumidora todas. E alguns autores, eles vão considerar o sujeito composto porque existem aqui várias palavras importantes, inclusive a palavra todas. Mulheres, solteiras, casadas e divorciadas. Inclusive todas. Mas há uma tendência a considerar-se o núcleo como a palavra resumidora.
Nós já vimos isso quando nós estudamos o aposto resumidor, né? Porque aqui é um sujeito com a função de resumir. Mas a apostila não pediu para classificar. Se nós fôssemos classificar, nós classificaríamos como sujeito composto, tá? Que a maioria dos autores faria isso. Depois, a figura emblemática e, ao mesmo tempo, misteriosa do escritor sempre inspirou seus conterrâneos. O que vocês grifaram como sujeito? A figura emblemática e misteriosa? E misteriosa Escritor também ou não? do Do escritor. escritor. Isso, até do escritor. Porque do escritor, ele é como se ele fosse aqui, ó, uma característica da figura misteriosa, né? Então, aqui nós temos a figura emblemática, que é o primeiro núcleo, né? Figura, e ao mesmo tempo misteriosa do escritor, que seria o segundo bloco de informação. Aqui, com certeza, nós temos o E aí, né? Juntando dois blocos de informação. Se nós fôssemos classificar, como que vocês classificariam? Qual primeiro vocês achem a palavra importante? Figura emblemática. Figura. Então, olha aqui. Vejam bem, gente, nós temos um sujeito desse tamanho, mas é um sujeito simples. É um sujeito simples, porque todo o resto desse sujeito aqui está dando característica para o núcleo figura. Então, nós temos um sujeito enorme, com várias palavras, mas em torno de um núcleo só. Então, é um sujeito simples. Depois, na letra D, nós temos: ninguém fala assim comigo, senhor. Senhor é vocativo, não é sujeito. Ninguém. Nós temos a palavra ninguém desenvolvendo a função sintática de sujeito. Sujeito simples, obviamente, porque é uma palavra só, né? E, por último, nós temos os dias e as semanas de agosto passaram rapidamente. Os dias e semana de agosto. Isso, até agosto. Eu não posso deixar agosto de fora, né? E passaram rapidamente é o predicado, né? Então, os dias e as semanas de agosto. E aqui, claro, nós temos um sujeito composto, porque nós temos dias, semanas, dois núcleos. Sujeito composto. Ok? Todo mundo tinha conseguido fazer? Certinho? Ou acertou pelo menos a maioria? Seguindo. Gramática amorosa. Piscadelas, gestos sutis com as mãos e até tosses e escarradas eram usadas como formas de mostrar interesse pelo sexo oposto. Na Idade Moderna, erotismo designava o que tivesse relação com o amor. Como essa definição se materializava na prática, há registros de estratégias de sedução que soariam um pouco familiares e mesmo pueris aos olhos de hoje. É o caso do namoro de bufarinheiro, descrito por Júlio Dantas, corrente em Portugal e também no Brasil, ao menos nas cidades. Consistia em passarem os homens a distribuir piscadelas e a fazerem gestos sutis com as mãos e bocas para as mulheres que se postavam à janela, em dias de procissão, como se fossem eles, bufarinheiros, a anunciar seus produtos. É também o caso do namoro de escarrinho, costume luso brasileiro dos séculos 17 e 18, no qual o enamorado punha-se embaixo da janela da moça e não dizia nada, limitando-se a fungar à maneira de gente resfriada. Caso a declaração fosse correspondida, seguia-se uma cadeia de tosses, assoar de narizes e cuspidelas. Escapa-nos, sobremaneira,
o apelo sedutor que os tais escarrinhos poderiam ter naquele tempo. Mas sabe-se que até hoje, no interior do país, o namoro à janela das moças não desapareceu de todo. Eu acho que aqui na nossa cidade do interior, esse namoro não existe mais não, né? Então, vamos lá. Tem um texto que está falando sobre os costumes antigos. Sim. E desse texto foram tirados alguns períodos, algumas orações, e sobre essas orações, vocês vão analisar essas proposições da número 12. Então, aqui, ó, eu vou dar mais 2 minutinhos, porque eu não vou dar as respostas prontas. Eu quero que vocês pensem a respeito delas. Vocês vão achar a soma aí da número 12. E vocês vão me contar qual foi a soma que deu. Assim que o primeiro terminar, vocês me falam, para a gente corrigir. Professor, o que é composto, anteposto? Anteposto que vem antes? É anteposto que vem antes do verbo e pós-posto que vem depois do verbo. Podemos? Tiago, deu conta de entrar? Agora deu, professor. Então, vamos lá. Vamos analisar, então, a primeira. Fala assim, ó. Piscadelas
Gestos sutis com as mãos. E até tosses e escarradas eram usados. Nossa, é engraçado, né? Eles usarem isso para conquistarem as pessoas. Isso é um sujeito composto, anteposto ao verbo? Aí o João lembrou aqui que o anteposto é o sujeito colocado antes do verbo, porque nós temos o sujeito anteposto e o pós-posto ao verbo, lembram? Então, o anteposto é aquele na ordem comum, que a gente geralmente é sujeito, verbo, predicado, e nós temos a ordem incomum, que é o pós-posto ao verbo, que geralmente pode aparecer em algumas questões, mas não é usual na nossa fala. Então, aqui nós temos um sujeito que vem antes do verbo. Se a gente voltar lá no texto, porque aí nós precisamos voltar lá no texto e perceber se ele realmente está anteposto ao verbo. Onde que está essa parte no texto? Quando fala piscadelas, vamos ver aqui? Ó, vamos achar as piscadelas aqui no texto. Onde que vocês estão vendo? Onde estão as piscadelas? Aqui, ó, na manchete. Piscadelas, gestos sutis com as mãos e até tosses escarradas eram usadas como forma de mostrar interesse pelo sexo oposto. Então, eram é um verbo de ligação. Realmente é um sujeito que está anteposto ao verbo? Anteposto vem antes? Está, não está? Então, isso quer dizer que a número 1 é uma proposição verdadeira. Colocaram como verdadeira, número 1? A número 2. Erotismo designava o que tivesse relação com o amor. É um sujeito simples anteposto ao verbo? Erotismo designava o que tivesse relação com o amor. Está anteposto ao verbo? Verdadeiro ou falso? Isso. Thalita colocou ali, verdadeiro. Sim, é verdadeiro. Olha aqui o verbo, ó. Designava. Designava é o verbo, erotismo tá antes, então tá anteposto ao verbo. Exatamente. Número 4. Há registros de estratégias. Sujeito simples pós-posto ao verbo. O que vocês me dizem da número 4? Falso. É falso. Quem consegue justificar por que é falsa essa? Porque tem um verbo haver. Exato, porque tem o verbo haver. E o verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal. Verbos impessoais são orações sem sujeito. Então, aqui, ó, o verbo haver, ele é impessoal. Todas as vezes que nós temos o verbo haver como impessoal, nós não temos sujeito. O complemento dele é objeto direto. Então, aqui, ó, registros de estratégias não é sujeito da frase, é objeto direto. Tá? Verbos impessoais, nós não temos sujeito, nós temos objeto direto. Então, na letra número 4, é falsa. E a número 8? Consistia em passarem os homens, é um sujeito elíptico. Nós vimos, quando nós... Vou passar para cima aqui. Quando nós estudamos, eu falei para vocês que o sujeito elíptico, ele pode ser chamado de elíptico, ele pode ser chamado de oculto, desinencial. Quando eu falo assim, ó, consistia em passarem os homens, é um sujeito elíptico? Elíptico é que está escondido. Eu coloquei que não. O que vocês colocaram? Deixa eu ver aqui. Falso, verdadeiro, vamos voltar lá? Vamos achar isso lá no texto para a gente ver se é verdadeiro ou falso? Tá assim, ó. Onde que tá essa frase? Vamos achar. Consistia. Aqui, ó. Aí eu pergunto a vocês, quem consistia? Consistia em passarem, aqui, consistia em passarem os homens a distribuir piscadelas e a fazerem gestos sutis com as mãos e bocas para as mulheres, tarará, tarará. Eu pergunto a vocês, quem consistia em passarem os homens a distribuir piscadelas?
Isso está elíptico, está escondido, porque é terceira pessoa do singular, e essa terceira pessoa do singular, ela não está acompanhada do verbo se, porque não está acompanhada da partícula se. Na língua portuguesa, quando o verbo está na terceira pessoa do singular e tem a partícula se, é sujeito indeterminado. Quando nós temos a terceira pessoa do plural, é sujeito indeterminado. Mas aqui nós temos a terceira pessoa do singular sozinho. Então, não é sujeito indeterminado. Quer dizer que o sujeito, ele existe ali. Esse sujeito pode procurar que ele está aqui. Porque o sujeito só vai ser indeterminado quando é terceira pessoa do plural ou terceira pessoa do singular mais a partícula se. Mas aqui não tem a partícula se. Então, esse consistia, que é a terceira pessoa do singular, transforma o verbo em sujeito desinencial. Esse verbo, ele tem um sujeito, que é o que a gente chama de sujeito elíptico, desinencial ou oculto. Então, esse consistia é como se ele estivesse recorrendo a um sujeito dito anteriormente. É como se eu estivesse falando assim, ó. João Pedro chegou atrasado. João Pedro fez a tarefa. E aí depois eu não quero repetir o sujeito. Então lá na frente eu falo assim, ó. Não conseguiu pegar o ônibus. Quem não conseguiu pegar o ônibus? Eu não repeti o sujeito, mas eu coloquei não conseguiu pegar o ônibus. Eu estava falando de quem no meu texto? De um sujeito que eu falei lá atrás, do João Pedro, que é o sujeito que eu estava falando. E aí, de repente, eu coloquei, não conseguiu pegar o ônibus. Esse sujeito, ele ficou elíptico no meu verbo. Então, é um sujeito que a gente chama de elíptico ou desinencial. Mas a gente usa mais quando ele está escondido, retomado no texto lá atrás, de elíptico. Então, aqui é o sujeito elíptico, sim. Quando aqui, ó, consistia. Quem consistia? É o sujeito que apareceu aqui, ó, esse namoro. Quem consistia em passarem os homens a distribuir piscadelas? É esse tipo de namoro antigo, que as pessoas iam para a janela das pessoas. Só que aqui eles não iam falar assim, ó, esse namoro consistia, esse namoro fazia, esse namoro era. Para não ficar repetindo esse sujeito toda hora, eles usaram o verbo na terceira pessoa do singular, para deixar o sujeito elíptico. Então, o sujeito elíptico é esse, tá? Quando você usa o verbo na terceira pessoa do singular para retomar um sujeito que você deixou escrito lá atrás. Esse é o sujeito elíptico, ok? Então, é verdadeira, número 8. Escapa-se sobremaneira o apelo sedutor que os tais escarrinhos poderiam ter naquele tempo. É um sujeito simples pós-posto ao verbo? O que é que vocês colocaram? Primeiro vamos fazer pergunta para o verbo? Cadê o verbo? Escapa-nos sobremaneira o apelo sedutor. O que nos escapa? Quem nos escapa? O apelo sedutor. O apelo sedutor, então, é a resposta. Esse apelo sedutor é a resposta para o verbo, é o sujeito. É um sujeito simples que está depois do verbo? Sim, Então, é um sujeito simples pós-posto ao verbo? sim. Sim. Então, a 16 é verdadeira? Sim. A única que não é verdadeira é a número 4. Isso nos leva a somar a número 1, 2, 8 e 16. Quem consegue fazer a conta aí, que eu não fiz a conta ainda? Vamos fazer a conta aqui. 27? 2, 4, 8, 27. Só a número 4 que não. Meu número ficou bonito, hein? Parabéns para mim. Isso, Thalita. Todo mundo entendeu o que é o sujeito elíptico? Sim. Tá bom. Agora vocês vão fazer a 13.
A 13 é uma questão, tá cobrando sujeito e predicado, mas é uma questão mais de interpretação, porque tá falando da luz, da escuridão. Olha o que fala aqui, ó. A frase é essa assim, ó. No meio do caos do fechamento da edição de carnaval da revista, fez-se a luz. Ó, no meio do caos do fechamento da edição de carnaval da revista, fez-se a luz. Aí é para vocês relacionarem o sujeito da oração anterior com o objetivo da frase. Tem aí uma coisa que está em caos e luz, então tem um contraponto, tem uma oposição. E é isso que está pedindo para vocês relacionarem nessa questão. É uma questão que vai exigir um pouquinho mais de vocês. Só um pouquinho. Lembrando que o sujeito é a luz, tá? Eu vou fechar o Zoom enquanto vocês terminam. Vocês entram no mesmo link novamente, tá? Ok.